Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo Congresso Internacional de Tecnologia da Educação do Unisalesiano. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Luciana Della Barba, enfermeira. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, tudo bem com você, Rosana? É uma alegria imensa estar aqui hoje, poder compartilhar com todos o conhecimento da ozonoterapia e toda a minha experiência com vocês. Que bom. Bom, nós teremos hoje o prazer de conversar sobre ozonioterapia, tecnologia a favor da saúde, com a doutora Luciana Della Barba, que é enfermeira, com capacitação em ozonioterapia e pesquisadora da área, CEO da empresa Espaço Della Bem-Estar e Saúde, pós-graduada em saúde pública e saúde da família, pós-graduada em educação nutricional e manutenção da homeostase, prevenção de tratamento de doenças relacionadas à idade. E membro da ABOZ, a BOS, né? A voz. Lu, fala um pouquinho com a gente, fique bem à vontade e já te agradeço por estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Olha, eu fico muito emocionada por esse convite, porque me formei, toda a minha formação praticamente aconteceu no Unisalesiano, então foi o meu berço e com muita alegria hoje eu venho, né, ministrar esse conteúdo a todos e espero, né, que todos realmente sejam impactados por esse conhecimento que transformou a minha vida e eu espero que transforme a de vocês também. Para mim é uma alegria especial, né, Luciana, porque você foi minha aluna, então, para nós, professores, é uma alegria imensa ver como que os alunos progridem e são um sucesso, como você é um sucesso na sua área. Então, em nome da Biomedicina Araçatuba, fico muito feliz e muito agradecida por você compartilhar o seu tempo e conhecimento conosco aqui. Muito obrigada. Vamos lá, então? Antes que eu comece a chorar. Fique à vontade. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Bom, então, eu sou Luciana Della Barba, enfermeira, e vim falar hoje com você que está aí me ouvindo sobre ozonioterapia. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, ozonioterapia é a utilização, então, de uma mistura gasosa, onde a gente aplica essa mistura de gases, que tem oxigênio e ozônio, no corpo humano. A gente pode aplicar essa mistura gasosa de diversas maneiras no corpo humano. Mas antes de eu entrar nesse assunto dessa terapia com você, eu quero te explicar primeiro o que é o gás ozônio, né? Vocês, se procurarem no PubMed, no Google Acadêmico, vocês vão ver vários artigos científicos falando sobre o ozônio, o impacto dele ambiental, ele como um gás tóxico. Mas hoje eu quero falar do ozônio benéfico, de uso, então, medicinal, para que você possa, mais à frente, utilizar isso e ter a sua clínica de ozonoterapia, assim como eu tenho. Então, antes de eu falar mais sobre isso, eu quero falar que o gás ozônio em si, ele é produzido naturalmente através, então, da natureza, né? A gente tem ali no globo terrestre, na estratosfera, uma densa camada de oxigênio, que quando recebe radiação do Sol, ele transforma aquela densa camada de oxigênio em ozônio. O ozônio, ele tem a cor azulada, por isso que quando você olha para o céu, você vê o azul da camada de ozônio que nos protege dos raios nocivos do Sol. Quando chove, também é produzido o ozônio pela natureza. Por quê? As descargas elétricas dos raios na chuva, na camada de oxigênio que nós respiramos, então acontece essa transformação. Toda vez que o gás oxigênio recebe descarga elétrica, seja lá no Sol, seja pelos raios da chuva, são liberados, então, moléculas de ozônio. Então, o ozônio, ele é a junção de 3 átomos de oxigênio, como aqui descrito na figura, tá? Eles têm uma ligação forte, uma dupla ligação aqui, e uma ligação fraca nesse terceiro átomo. E esse formato triatômico da molécula de ozônio é o que faz com que o gás tenha certas características, como, por exemplo, ser um gás altamente oxidante. O que significa oxidar? Significa roubar elétrons. Então, o ozônio, ele é um poderoso oxidante, ele rouba elétrons de células
E, por isso, ele traz aí todos os benefícios da técnica. Esse gás, ele gera uma instabilidade quando ele entra em contato com luz e o calor. Então, esse gás, existem equipamentos que a gente consegue produzir essa mistura gasosa. Não é só a natureza que consegue produzir o ozônio. Graças a vários estudiosos, hoje existem equipamentos que fornecem, que produzem esse ozônio. E não só isso, eles produzem uma mistura gasosa. Então, essa mistura gasosa a gente consegue captar num equipamento que produz o gás através de seringas, como aqui na foto. Quando a gente puxa o gás numa seringa, através ali do equipamento, a gente não consegue enxergar esse gás, mas ele está ali na nossa seringa. Eu costumo brincar com os pacientes em consultório que é um gás que só os inteligentes conseguem ver, né? Isso traz ali um calor, né? A gente dá risada, enfim. Esse gás a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue sentir o cheiro dele. Ele tem um odor muito característico. Inclusive, o nome ozônio significa, em latim, ozen, que é aquilo que cheira, né? Então, o ozônio ele tem um cheiro de limpeza, um cheiro de cloro, aquele cheirinho quando você sente ali o aquário. Ali no aquário está liberando ozônio, então é aquele cheirinho de aquário que a gente sente, é o cheirinho característico do ozônio. Então, sabendo dessas características, a gente sabe que quando você for usar esse gás, precisa ter cuidado, né? Não usar ele próximo a lugares como churrasqueiras, fogões, não pode manipular o equipamento de ozônio no ambiente de cozinha, tá? De churrasqueira. Esse gás, então, não pode ser submetido à luz. Então, quando estiver aplicando o ozônio, ele é muito instável à luz e ao calor. Então, é captar o ozônio no equipamento e realizar, então, a aplicação. Então, vou definir com vocês uma definição aí do Umberto Re, que ele é um italiano, referência em ozonoterapia mundial, que ele fez uma definição muito legal sobre ozonioterapia, tá? Então, ele diz que ozonioterapia é a administração em diversas vias com baixas doses de ozônio, com o objetivo de modular a maioria das funções protetoras da célula, principalmente as mitocôndrias, tá? O ozônio não é um remédio, e sim um agente condicionador que ativa um sistema de sinalização no nosso corpo, que ajuda, né, o nosso corpo a curar-se por conta própria. Então, a minha definição de ozonoterapia, né, é um gás que funciona como se fosse um personal trainer da célula. Ele gera um estímulo, né, um estresse oxidativo agudo, não deletério, que faz com que o nosso corpo entenda e faça uma resposta, né, de autocura. Então, a gente não pode considerar a ozonoterapia como um remédio, mas como um agente condicionador que estimula o nosso corpo a funcionar melhor. E aí, então, essa mistura gasosa ela é produzida por vários tipos de equipamentos. Hoje, no Brasil, a ozonoterapia ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde como prática complementar de saúde, e nós temos equipamentos que têm o selo da Anvisa, que podem ser aí utilizados para tratamento, né, medicinal. Então, nós temos equipamentos de vários modelos, que a gente pode fazer atendimento a domicílio, no consultório, existem equipamentos que borbulham ozônio na água. Então, dá para se utilizar aí esse equipamento para tratar vários tipos de doenças, tá? Então, esses equipamentos, eles liberam uma mistura gasosa, né? A ozonoterapia é um tratamento que utiliza uma mistura de gases, sendo que 95% desse gás é oxigênio e 5% desse gás é ozônio, tá? E essa mistura gasosa, então, é o que a gente pode aplicar no organismo do nosso paciente para trazer alívio das dores, qualidade de vida. Bom, então, lá no nosso equipamento, a gente consegue escolher a quantidade de ozônio que eu quero nessa mistura de gases, né? Nós sabemos que é 95% de oxigênio e 5% de ozônio, mas nem sempre nós vamos utilizar 5% de ozônio. Geralmente, nós utilizamos muito menos do que 5% de ozônio na mistura gasosa. E quem vai definir a quantidade de ozônio somos nós, né? Capacitados em ozonoterapia, que vamos saber atender aí a necessidade do nosso paciente.
Então, tem uma janela terapêutica que a gente pode aplicar aqui nesse visor do equipamento. Cada concentração do gás ozônio tem uma maneira diferente de tratar, então, aquela patologia. Então, existem concentrações de ozônio que aumentam a imunidade, existem concentrações de ozônio que equilibram o equilíbrio do redox do organismo, e existem ali concentrações que fazem imunossupressão no nosso paciente. Então, é muito importante conhecer a doença, conhecer o paciente, para saber qual concentração utilizar aí de acordo com o que o paciente está referindo, de acordo com o diagnóstico que o paciente já nos apresenta. Enfim, então eu quero falar com vocês, antes da gente falar sobre as vias de aplicação, eu quero que vocês entendam um pouquinho do efeito que a ozonoterapia promove no corpo. Então, a base de todas as doenças é quando o corpo perde a capacidade de equilíbrio, né? Quando perde a capacidade de neutralização dos radicais livres. Então, nesse slide eu mostro uma célula normal, saudável, sendo atacada por radicais livres, por elétrons desemparelhados que vêm aqui e roubam energia da célula, deixando uma célula que antes era normal, com defeito, né? Um dano e acaba perdendo aí a sua efetividade, a sua função. Então, uma célula normal, uma célula sendo atacada por radicais livres e uma célula com estresse oxidativo perdendo a sua função. Então, é isso que acontece, tá? Então, assim que surgem todas as doenças. Esse é o mecanismo, é a base de todas as doenças. Quando a gente fala de ozônio, que é um gás oxidante que rouba elétrons, quando a gente fala de ozonoterapia, que é uma terapia pró-oxidativa, a gente assusta, né? Ué, mas espera aí. Se o paciente já está em estresse oxidativo, eu vou usar um gás oxidante nele? Sim. Por quê? Porque o estresse oxidativo que a ozonoterapia promove é temporário. Ele é um estresse oxidativo agudo, que não é deletério, não causa dano para o corpo. Rapidamente, ele já é desfeito pelas enzimas antioxidantes do nosso corpo, e o corpo entende, então, que ele precisa se regenerar, ele precisa se refazer. Então, é como se fosse mesmo um personal trainer da célula, que ajuda ela a ter as respostas que nós esperamos, tá? E aí, então, esse gás, quando ele entra em contato ali com os lipídios, os ácidos graxos poliinsaturados que estão na membrana celular, ele vai estimular ali vários mecanismos no nosso corpo que vai acabar ativando ali uma proteína de transcrição gênica muito importante para o nosso corpo, que é o NRF2. O NRF2, ele transcreve mais ou menos 2.000 genes. E essa proteína, ela faz a ativação das enzimas antioxidantes endógenas mais importantes do nosso corpo, como a catalase, a superoxidismutase e a glutationa peroxidase. Essas enzimas têm uma responsabilidade muito grande no nosso corpo, que é a de neutralizar os radicais livres. Todo lixo orgânico, quem controla, quem elimina, quem neutraliza eles, são as enzimas antioxidantes. Então, o ozônio, quando entra em contato com as células, ele ativa o NRF2, que faz aí a ativação das enzimas antioxidantes que protegem o nosso corpo. Então, é um gás oxidante que traz um efeito antioxidante. Muito legal, né? Sabendo disso, então, você consegue entender como o ozônio consegue tratar tantas doenças. Já foram catalogadas mais de 200 patologias que têm aí um benefício muito grande com o uso da ozonoterapia. A ozonoterapia é uma terapia complementar que ajuda, então, a modular o sistema imunológico, né? Então, para pacientes que têm herpes zoster, pacientes que têm doenças como psoríase, todas essas doenças de fundo imunológico são beneficiadas com o uso da ozonoterapia. Mais à frente eu vou mostrar para você quais são as formas de aplicação, então, desse gás para ajudar esse paciente no sistema imunológico. Essa mistura gasosa, essa ozonoterapia, ajuda, né, na regulação do sistema antioxidante através da enzima NRF2, como eu acabei de falar no slide anterior, tá? Então, se a gente sabe que a base das doenças está
relacionada ao estresse oxidativo do organismo e que o ozônio ajuda a trazer um equilíbrio para esse sistema, né, o equilíbrio redox, então a gente consegue tratar e ajudar vários tipos de pacientes com vários tipos de doenças, principalmente doenças metabólicas, tá? O ozônio também traz um efeito anti-inflamatório e analgésico. Então, a gente consegue captar esse gás ozônio em seringa e aplicar diretamente na região que tem uma inflamação, reduzindo as dores. Então, nós conseguimos, dentro da ortopedia, quem aí trabalha nessa área, nós teremos um efeito analgésico muito bom, tá? E um efeito regenerativo também. Então, quem tem lesão muscular, quem tem problemas como artrose, né, vão ser muito beneficiados porque reduz em 50% e até 90% as dores do nosso paciente. A ozonioterapia também traz um efeito antimicrobiano, né? Então, quando a gente aplica essa mistura gasosa em contato direto com uma ferida, a gente consegue reduzir todo o biofilme bacteriano, fazendo com que a ferida cicatrize em menor tempo, tá? É o que eu tenho vivido, é o que eu tenho trabalho muito com cicatrização de feridas, e nós percebemos que a cicatrização acontece em tempo recorde. Feridas que fechariam em 6 meses, fecham em 30 dias. Então, é um resultado bem incrível que a ozonoterapia promove. A ozonoterapia também ativa o metabolismo das hemácias. Então, quando o paciente está doente, acontece um efeito rolô. As hemácias, elas ficam todas aglutinadas, todas em cima, amontoadas, uma em cima das outras. E isso dificulta a entrega do oxigênio para os tecidos. Quando o ozônio chega nesse organismo, equilibrando tudo, ele faz com que as hemácias se soltem, né? Elas desemparelham e aí elas conseguem entregar melhor o oxigênio para os tecidos. Então, para quem tem doenças pulmonares, como enfisema pulmonar, que a gente sabe que tem uma dificuldade de entrega de oxigênio para os tecidos, o ozônio ajuda muito. E assim, pela minha prática clínica, a gente até faz a medição com oxímetro antes do ozônio, depois. A saturação desse paciente aumenta instantaneamente após a aplicação da mistura gasosa nesse organismo. Então, essa ozonoterapia, ela é incrível e vale a pena, então, se aprofundar nesse assunto. Então, eu trouxe um resumo também para vocês, tá? Sobre os mecanismos de ação desse ozônio a curto prazo, no prazo aí de 24 horas, e a longo prazo. O que é esse longo prazo? Em torno de 2 semanas de uso dessa ozonoterapia. Então, o ozônio, em 24 horas, ele aumenta a liberação do oxigênio, tá? Para os tecidos, ele faz uma ativação imunológica através dos linfócitos, ele também ativa neutrófilos, macrófagos, estimulando a fagocitose, né? Todo mundo que está aqui é estudante, vocês devem estar estudando sobre os macrófagos, né? Eles são muito importantes. E o ozônio, existe uma via de aplicação que aumenta em 20% o número de macrófagos no corpo, ajudando o paciente a melhorar o estado de saúde geral em 24 horas. O ozônio também aumenta a liberação de fatores de crescimento pelas plaquetas. Por isso que ele é tão importante na regeneração, tanto muscular, quanto na regeneração de feridas, quando aplicado uso tópico, tá? E a longo prazo, Lu? A longo prazo, nós temos aumento da liberação do óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância que ajuda na plasticidade dos vasos sanguíneos, né? Então, melhora a circulação. Isso é muito legal para um paciente que tem uma ferida, um pé diabético, paciente com doença metabólica, vai ajudar. Um paciente hipertenso vai ajudar aí nessa circulação. Também, a longo prazo, esse ozônio, ele interfere ali, ele faz a diferenciação de eritrócitos e mobilização de células-tronco ali na medula óssea. Então, olha isso, que incrível que ele faz. E também promove o aumento das enzimas antioxidantes, tá? Então, através da NRF2, ele vai ativar as enzimas, as principais enzimas antioxidantes do nosso corpo, que promovem o equilíbrio redox, trazendo saúde novamente para o nosso paciente. Então, a ozonoterapia, ela vem tratando a raiz dos problemas, né? Não é como um medicamento que alivia um sintoma, não. Ele faz um estímulo para o seu corpo ter uma resposta, e essa resposta, então, ser de autocura.
certo? E agora eu vou falar com vocês sobre as formas, as vias que a gente pode aplicar essa mistura gasosa no organismo humano. Então, nós temos a via otológica ou auricular, que é a insuflação desses gases, né, oxigênio e ozônio, no ouvido, tá? No tubo auditivo. Então, a gente tem esse equipamentozinho que ele é próprio, tá? Para uso de ozonoterapia medicinal, ele é de aço inoxidável, de silicone. E aí nós colocamos ele dentro do ouvido, captamos o ozônio numa seringa de 60 ml e aplicamos essa mistura gasosa devagar ali na região do ouvido. O que isso faz? O que isso traz de bom, Lu, para o meu paciente? Bom, a via otológica é uma via que ajuda a tratar otite, aquele paciente que tem fungo, tá? No ouvido, aquele paciente que está com perca auditiva, aquele paciente que está com sinusite. Logo depois da aplicação, o paciente já percebe, tá? Que toda a secreção que está pararada aqui nas fossas nasais, elas começam a se desprender e a descer na garganta. É incrível. Paciente que está com dor de cabeça, a gente pode usar. A gente percebe que a via otológica tem sim uma ação sistêmica, mas ainda não foi comprovada cientificamente. Mas, então, nós podemos usar em vários casos clínicos. Os pacientes que têm, então, doenças de fungo, doenças de difícil tratamento, que já fizeram vários tratamentos ali para tratar uma infecção no ouvido, com 1 a 3 sessões dessa aplicação do ozônio, a gente já consegue perceber grande alívio e até zerar ali aquela doença. Eu tenho percebido também que essa via ajuda bastante a fazer com que o paciente que teve o COVID volte a sentir cheiro em menos tempo, tá? Essas são as minhas experiências em consultório. Nós também podemos aplicar esse gás por insuflação intradérmico, tá? Então, a gente consegue captar numa seringa de 10 ml e injetar no tecido de várias maneiras, tanto subcutâneo como intradérmico. Nesse caso aqui, eu coloquei como retroinjeção intradérmico. Então, a gente introduz a seringa, a agulhinha de insulina ali, a 15 graus na cicatriz e retira injetando. Isso chama retroinjeção, subcisão, né? E aí, essa cicatriz que antes estava fibrosada, a gente consegue soltar o tecido. E esse resultado aqui é após uma aplicação. Depois de 1 semana, eu tirei a foto novamente e quase não tinha mais as marcas dessa cicatriz, né? Então, é uma técnica muito legal que eu uso muito aqui na ortopedia para retirar dor local. Então, a gente consegue aplicar no ombro, aplicação subcutânea, tira dor. A gente consegue aplicar paralela à coluna, também reduz dores de hérnia de disco. Nós podemos fazer em joelho, paciente que tem artrose, que não está andando, que já perdeu toda a cartilagem, ele traz alívio daquela inflamação. E também percebemos regeneração acontecendo, tá? E isso a gente consegue já relatar através de exames essas melhoras. Também conseguimos aplicar em pós-cirúrgicos, né? Pacientes que têm uma cicatrização ruim, forma queloides. Nós aplicamos, então, essa via intradérmica aí com grandes resultados, tá? Também existe a via de aplicação que é o bag, que é a aplicação do gás em contato direto com a ferida, né? Então, existe uma bota que ela já vem pronta, a gente encaixa no membro inferior, aonde tem a ferida, e aí nós temos que fechar bem essa saída do gás aqui, por quê? O gás ozônio, ele é um gás que não pode ser inalado, porque ele é muito tóxico. Nosso pulmão não tem uma capacidade de tamponamento da oxidação que esse gás promove ali. Então, por isso, esse gás, ele é colocado através de uma bota, a bag, que tem que ser muito bem vedada, fechada, para que ninguém esteja próximo a essa aplicação e inale o gás, tá? Então, por isso, quem for trabalhar com ferida precisa ter um equipamento de vácuo, um equipamento destruidor de ozônio, para que, depois dessa aplicação,
você possa mandar esse gás para dentro de um destruidor de ozônio ali no equipamento e depois sim tirar essa bota plástica com segurança, sem risco então de inalar, tá? Mas o que eu tenho para dizer de benefícios dessa bag é que ela cicatriza em tempo recorde uma ferida. Porque nesse caso, o ozônio atua como bactericida, tá? Ele mata o biofilme bacteriano que está impedindo essa ferida de cicatrizar e também estimula ali a cicatrização no local. Então, ele tem esses dois efeitos esses que hoje em dia não tem ainda uma cobertura que traga todos esses benefícios para uma cicatrização. Feridas que fechariam em 6 meses, com o uso da bag, com o uso da ozonoterapia, a gente consegue antecipar para 30 dias, 10 aplicações, é muito rápido o efeito, tá? Como é que aplica, né? Então, olha lá, o ozônio, ele vai, como ele é muito oxidante, ele pode interagir com tudo que está no ar ambiente. Então, a gente calça essa bota plástica, essa bag, no membro onde tem a ferida, nesse caso aqui era uma úlcera arterial. Daí, nós vamos tirar todo o ar ambiente que está dentro dessa bag, para não interferir, para não reagir com o ozônio que a gente vai colocar ali dentro. Eu vedo bem aqui, tá? Aqui nesse caso, eu gosto de colocar uma gaze úmida, uma gaze estéreo úmida com água ozonizada, porque também ajuda a manter essa ferida livre de bactérias. E aí sim, eu encho ali a bota plástica com gás ozônio, deixo esse ozônio agindo ali por 15 minutos. Depois, eu tiro esse ozônio através da bomba de vácuo, do destruidor de ozônio no equipamento, e aí sim eu posso tirar essa bota e fazer o curativo, né, e liberar esse paciente. Mas é uma via de aplicação que eu uso muito aqui no consultório e que eu tenho grandes benefícios com ela. Outra via de aplicação também da ozonoterapia é essa, pequena autohemoterapia. A pequena autohemoterapia, ela serve para aumentar os macrófagos, tá? Então, a gente primeiro a gente retira o ozônio do equipamento, depois retira 5 ml de sangue da veia do paciente, mistura, agita bem, tá? Agita por 30 segundos e aplica no bumbum, né? A via intramuscular é a via recomendada. E quando a gente faz esse estímulo no paciente, a gente aumenta de 5% para 20% o número de macrófagos. Então, essa via de aplicação é uma via que eu utilizo muito para aumentar a imunidade em pacientes oncológicos, em pacientes idosos que estão debilitados, pacientes que têm feridas, que eu preciso melhorar o processo de imunidade dele, pacientes com herpes zoster, tá? Esses pacientes, eles melhoram de um dia para o outro. Uso muito essa via de aplicação para atender pacientes com amidalite. Cerca de 4 horas depois dessa aplicação, o paciente já está melhor e no dia seguinte ele já não tem amidalite. Então, para quem não gosta de ficar fazendo uso repetitivo de antibióticos, é uma alternativa, é uma via complementar aí, na tentativa de não fazer uso aí de um antibiótico. É claro, né, gente? Quanto mais a gente puder integrar as terapias, melhor. Existem pacientes que não gostam, tentam a Altema primeiro e se vê que não resolve, aí sim vai usar um antibiótico, né? Mas também eu utilizo essa via para melhorar o condicionamento físico de atletas de alto rendimento. Eu tenho atletas que são medalhistas, né? Eles trabalham com crossfit, o pessoal do vôlei aqui da cidade, todos eles são beneficiados com a autohemoterapia menor, que traz vitalidade, traz energia, vigor, e a imunidade, quando ela tá boa, tá tudo ótimo no nosso corpo, né? Temos também a grande autohemoterapia, tá? Grande autohemoterapia é, então, a retirada de uma quantidade maior de sangue, cerca de 100 ml de sangue. A gente mistura com 100 ml de ozônio, numa concentração ideal para que o paciente precisa ali, para aquela doença que a gente precisa tratar. E essa via é uma via rápida, de absorção rápida, quando o paciente está muito debilitado. Então, geralmente é utilizado em pacientes oncológicos, tá? Ou pacientes com infecções graves, tipo septicemia, tipo meningite, tipo Covid. Aí sim é uma via de intervenção rápida. É uma via sistêmica de aplicação do ozônio. Então, quando a gente fala de via sistêmica, a gente precisa entender que
O ozônio, ele é um gás oxidante e, por isso, existe uma enzima que chama glicose 6-fosfato desidrogenase. Essa enzima, ela é responsável por reciclar as hemácias do poder oxidante do próprio oxigênio que a gente respira. Quando essa enzima, que a gente apelida de G6PD, está abaixo do ideal, que é 7 no exame, quando ela está abaixo do ideal, não é indicado fazer a via sistêmica do ozônio. Por quê? Se a gente não tem enzima que nos protege da oxidação do ozônio, se a gente faz o ozônio nesse caso, sem medir esse exame, o paciente pode ter hemólise, ele pode ter uma explosão das hemácias e pode evoluir a óbito. Então, toda vez que for pensar em via sistêmica de ozonioterapia, é importante fazer a dosagem dessa enzima G6PD, tá? Um alerta aí para vocês. Outra via sistêmica que é mais fácil de fazer, que é a insuflação retal. É a aplicação, então, dessa mistura gasosa ali no intestino, tá? Ali no ânus. Por que intestino? Você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Tudo que acontece no intestino reflete no nosso cognitivo. Nós temos 3 trilhões de bactérias que vivem em harmonia. E quando existe algum processo inflamatório, quando existem hiperpermeabilidades intestinais, gerando inflamação ali naquele local, diminui a absorção dos nutrientes, fazendo com que o paciente entre num processo de adoecimento, né? Então, o ozônio, como ele é um poderoso anti-inflamatório, antibacteriano, ele faz um controle dessa microbiota, ele ajuda, né, a fortalecer a mucosa ali intestinal, a regenerar ela, né? E isso vai favorecer a saúde do paciente. Fora isso, né, uma via de absorção, porque tudo que chega ali no intestino consegue ser entregue para todas as células do nosso corpo. Então, esse estímulo das mitocôndrias, esse aumento de energia para as células vai acontecer a nível sistêmico. Todas as células recebem isso. Então, para pacientes que estão, por exemplo, com doenças que interferem no equilíbrio redox, né, que tem estresse oxidativo, todos esses pacientes vão ser extremamente beneficiados com a insuflação retal. É uma via simples, também precisa dosar a enzima G6PD, tá? Mas é uma via que traz alívio das dores, paciente que tem fibromialgia, paciente que tem depressão, paciente oncológico, paciente com artrose, paciente com reumatismo, todos esses pacientes vão ser muito beneficiados com a aplicação do gás no ânus, né, que é a insuflação retal, tá? Então, a gente usa uma sonda uretral, tamanho 12, coloca mais ou menos de 4 a 6 centímetros dessa sonda dentro do ânus e aplica o gás ozônio ali, tá? Deixa o paciente ali com esse gás no intestino por mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Depois ele pode ir no banheiro, soltar os gases, né? Porque dá vontade, pode dar até vontade de evacuar, porque o gás que vai oxidar o bolo fecal ali, né? Então, pode acontecer de precisar ir no banheiro depois, mas o alívio das dores é imediato. O paciente aumenta a energia, tá? O paciente fica mais feliz. Então, é uma via que eu utilizo muito aqui em consultório. Uma outra via de aplicação é a insuflação vaginal. Essa via de aplicação eu utilizo muito para mulheres que têm endometriose, pacientes que têm dificuldade de engravidar, pacientes que têm candidíase, vaginismo ou qualquer infecção, tá? Doenças sexualmente transmissíveis. Todas essas doenças são beneficiadas com a aplicação do gás ali na vagina, tá? Como que a gente faz isso? Então, primeiro a gente prepara uma água pura, que a gente vai borbulhar o ozônio nela, coloca uma sonda uretral dentro do canal da vagina, lava esse canal com água ozonizada e depois enche 3 seringas de 60 ml com ozônio em concentrações baixas e aplica o gás ali na região, tá? O alívio da coceira, da dor, da ardência é na hora. O alívio das dores da endometriose também é imediato. Então, vale a pena também conhecer e saber que existe tratamento com ozonioterapia para essas doenças. Outra via de aplicação que eu também utilizo bastante aqui em consultório é a insuflação uretral. Para pacientes, então, que têm infecções crônicas, né? Aquele paciente que já usou todos os tipos de antibióticos e nenhum conseguiu realmente zerar
a colônia de bactérias ali. Então, a gente passa, então, uma sonda, faz cateterismo vesical de alívio nesse paciente, drena toda a urina, daí nós fazemos uma irrigação, tá? Vesical com soro ozonizado para lavar a bexiga, drena todo o soro que a gente infundiu e aí depois aplica o gás mesmo ali na pontinha da sonda, pega uma seringa estéreo, né? Procedimento todo estéreo, coloca ali o gás dentro da bexiga e depois retira a sonda. Esse gás ele vai ficar ali agindo um tempinho e ele vai sair, tá? Naturalmente ele vai ser expelido ali pela uretra. Em torno de 4 aplicações dessa insuflação uretral, a gente consegue refazer o exame, né? E realmente verificar que zera a quantidade de bactérias ali. Eu já usei muito em muitas pacientes e o resultado é incrível e muito rápido, tá? Pacientes às vezes precisam fazer cirurgia e não conseguem porque estão com infecção de repetição. Lembrando que toda infecção de repetição tem que checar o intestino, tá? Interessante fazer também insuflação retal nesse caso. Bom, agora eu vou falar sobre a água ozonizada, que eu gosto muito, sou apaixonada por ela, porque ela é uma pequena intervenção que traz um grande benefício para o nosso paciente. Como é que a gente faz, então? A água ozonizada não é uma água que a gente pega da torneira ou uma água mineral que a gente pega e ozoniza. Não. Como o ozônio ele é muito oxidante, ele vai reagir com qualquer outra biomolécula que se aproximar dele. Então, a água, para que a gente possa ozonizar, ela tem que ser o mais pura possível. E a mais indicada é a água de osmose reversa. É uma água que passa por um filtro que vai tirar todos os minerais dela. Uma água ultra pura. Se você não consegue ter esse tipo de água, geralmente dentista tem os filtros de osmose reversa já no consultório. Mas quem não é dentista e quem não tem esse filtro, você pode adquirir a água bidestilada em casas cirúrgicas ou lojas de produtos hospitalares. Existe essa água bidestilada que vem em galão, que é uma água muito boa também para ozonizar, tá? É um pouquinho mais cara. E também tem a água destilada, que num terceiro momento aí você pode utilizar, mas não é o ideal, tá? O ideal é que você, então, use a água de osmose reversa ou a bidestilada em baixas temperaturas, resfria ela primeiro, tá? Coloque ela, então, numa coluna, onde você vai borbulhar o ozônio nessa coluna por 5 minutos, tá? Numa concentração alta, aí, uma concentração de 60 microgramas, e aí você vai ter, sim, uma água ozonizada medicinal para algumas indicações. Então, essa água, ela pode ser ingerida, sim, não muito, tá? Porque a gente tem uma flora gastrointestinal também que precisa ser preservada. Então, essa água, ela é usada para problemas pontuais. Por exemplo, se o paciente tem uma bactéria H. pylori no estômago, se tem uma úlcera, essa água vai ajudar a matar a bactéria, essa água vai ajudar a cicatrizar as feridas ali naquele estômago. Essa água ozonizada vai ajudar a diminuir parasitas intestinais, vai ajudar a cicatrizar aquele problema de erosão de esôfago, paciente com problemas orais, com cirurgias, né? Na odontologia é muito usada essa água. Durante a cirurgia, já são, então, utilizadas a água ozonizada para lavagem ali do campo cirúrgico. É usada também para bochecho, para quando você tem ali eu esqueci agora o nome, quando você tem aftas, né? A água ozonizada, quando você faz bochecho, a afta seca bem rapidinho. Pode fazer gargarejo dessa água ozonizada para tirar as placas de bactérias ali na amidalite. Pode fazer a higienização de lesões, de feridas. Pode fazer também compressas pós-cirúrgicas na região, né, de cirurgia. Pode ser aplicada pós-procedimentos na estética. Essa água ozonizada tira a vermelhidão do agulhamento que foi feito, né, da bioestimulação que foi feita. Então, a água ozonizada, ela é uma pequena intervenção que traz um grande benefício. O paciente que está, por exemplo, eu já tive a experiência de estar com uma intoxicação alimentar e ter que vir aqui para o consultório 2 horas da manhã, preparar uma água ozonizada e beber para que realmente resolvesse. Em 5 minutos que eu tinha tomado a água, eu parei de passar mal. O vômito, a diarreia cessou por completo. Eu já atendi também pacientes, crianças com
com problemas de diarreia intensa por dias, que eu usei a água ozonizada e também resolveu o problema. Então, a água ozonizada é algo incrível, que eu super aconselho vocês a conhecerem e a terem também no futuro próximo na clínica de vocês. Bom, temos também óleo ozonizado, né? A gente pode utilizar, então, um óleo de girassol que borbulha-se nele, então, o ozônio, o gás ozônio, e aí esse borbulhamento acontece por 2 dias, em torno de 2 dias, para quê? Para que o subproduto, então, da ozonização dos lipídios do óleo tenha aí os seus efeitos benéficos, tenha o índice de peroxidação, né, suficiente para matar bactérias. Então, existem vários tipos de óleo ozonizado no mercado. Eu gosto muito do óleo da empresa Ozonio Life, gosto muito do óleo da Ozon Top e gosto muito do óleo da Filozon. Mas existem vários hoje no mercado, tá? Eu sempre tenho aqui em estoque no consultório, meus pacientes todos conhecem e utilizam. Esse óleo ozonizado, ele foi construído para uso tópico, para você passar em feridas, para diminuir bactéria, porque ele tem peróxido de hidrogênio e aldeídos. Ele não tem mais o ozônio. Eles são, então, subprodutos da ozonização dos lipídios ali no óleo. Então, esses peróxidos de hidrogênio que tem no óleo ozonizado é o que vai trazer o efeito antibacteriano ali, local, na ferida. Nós podemos também usar via oral, mas não é todo o óleo ozonizado que tem no mercado que você pode fazer o uso via oral. A única marca que eu indico o uso via oral é a Ozon Top, tá? Porque ela tem ali o índice de peróxido suficiente ali para trazer os benefícios de via oral, né? Os benefícios sistêmicos do óleo. Já estão sendo feitos, né, trabalhos científicos com o uso do óleo ozonizado via oral, sendo ele um efeito sistêmico. Então, esse óleo, ele diminui a dor local, esse óleo diminui também parasitas, esse óleo traz energia, esse óleo controla o índice glicêmico do paciente, tá? Então, já estão sendo feitos estudos científicos para comprovar tudo que a gente já percebe em uso clínico. As evidências clínicas já estão, né, aí, nós percebemos realmente resultados, mas ainda precisa de mais estudos para que possa realmente comprovar esse uso, né, esse efeito sistêmico do óleo. Bom, também existem cosméticos ozonizados, e uma linha muito grande que ajuda aí a reduzir linhas de expressão. Aí o pessoal da biomedicina vai gostar bastante de conhecer essa linha, porque ela ajuda o seu paciente a potencializar todos os efeitos dos bioestimuladores que você vai estar fazendo aí no seu consultório, tá? Então, nós temos Dermacreme Regenerador, essa linha aqui é a linha da Filozon, uma linha nacional, que produz, então, esses produtos que ajudam demais no controle das linhas de expressão do nosso paciente. Existem cosméticos também que ajudam, espuma de limpeza, antes de você fazer o preenchimento. Existem cremes que ajudam a diminuir celulite na massagem. Então, existem vários produtos hoje no mercado que ajudam aí a trazer tudo que o paciente espera, né? Que é realmente o alívio das dores, que é o alívio das linhas de expressão e trazendo, então, qualidade de vida. Esse papo, eu poderia ficar o dia todo falando com vocês sobre os efeitos benéficos que a ozonoterapia promove, porque eu já trabalho com ela, já tenho consultório aqui em Araçatuba há 6 anos, sou pioneira aqui na nossa cidade, tenho treinado aí vários profissionais da área da saúde, ensinando essa técnica mais aprofundada, né? Entendendo aí qual concentração usar em cada momento, porque existem momentos que a ozonoterapia vai ajudar muito, mas existem momentos que não, que geralmente, né, às vezes o médico vai precisar ser incrementado aí nessa terapia, ou às vezes uma cirurgia, né? Mas a ozonoterapia, ela vem para complementar toda essa medicina tradicional que já existe, abrindo, então, um novo leque de oportunidades para vocês que estão ainda na graduação, saírem já, né, líderes de mercado, já saírem capacitados, conhecendo o que há de mais moderno, toda essa tecnologia que a ozonoterapia vai trazer para a vida do paciente de vocês e ajudando vocês realmente a cumprir tudo o que vocês
sempre sonharam aí durante esse processo de aprendizado na faculdade. Então, eu convido vocês, né? Vamos juntos cumprir a nossa missão, porque quando a gente ama o que faz, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, fica tudo mais fácil de se realizar. Então, é muito lindo vocês estarem aqui, tendo a oportunidade de conhecer essa nova tecnologia que está conquistando o coração dos profissionais da área da saúde do Brasil e do mundo. Eu quero agradecer, então, essa oportunidade de ter falado um pouquinho com vocês sobre essa técnica. Deixo o meu contato, tanto da clínica, tá? Quanto o meu WhatsApp, que tem, então, maiores informações sobre os cursos que eu forneço para os profissionais da área da saúde, para poderem realmente ser capacitados para atuar com essa técnica. Agradeço, então, a oportunidade e me despeço com muito carinho, foco, força e fé que vocês vão chegar lá. Um beijo e fiquem com Deus. Nossa, nós é que agradecemos essa brilhante palestra, super interessante, e eu sei que você, como gosta do assunto e é uma grande expert nele, poderia ficar falando por muito tempo aqui para a gente poder discutir esses momentos, né? Eu mesma fui sua aluna dentro do curso de ozonioterapia, foi um prazer ter escutado a sua aula e participado, né, desses momentos. Então, te agradeço imensamente por estar conosco aqui. A biomedicina agradece por todo esse conhecimento. Espero contar com você muitas e muitas vezes, né? E o nosso Congresso Internacional de Tecnologia na Educação agradece a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo a todos. Até a próxima. Até.